Formalmente, boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de espectroscopia atômica e molecular. Hoje é a nossa última aula dentro do contexto do curso, né? Então é com muito prazer que eu lembro isso a vocês, prazer por termos percorrido essa estrada aí da espectroscopia, né, desde a primeira aula até hoje, e com tristeza, porque a gente está acabando o nosso trabalho, né? Eu, no fim, volto a fazer o discurso, mas eu espero que todo esse tempo que a gente passou junto aqui sirva, né, não apenas para ajudar cada um de vocês na sua formação acadêmica, né, mas que também sirva como uma espécie de trampolim, né, para vocês sentirem o gostinho, né, da ciência e continuarem a estudar cada vez mais e mais e se aperfeiçoar dentro não apenas da química, mas do conjunto de assuntos dos quais a espectroscopia trata, tá bom? Eu vou passar para a apresentação propriamente dita, né, e a gente vai conversando, né, junto com as coisas que a gente vai tratar aqui na nossa aula, né? Lembrando, mais uma vez, que eu estou eu estou com a apresentação em tela cheia, então eu não estou enxergando, né, vocês aí, então qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, por favor, abram o microfone e me cobrem, né, para que a gente possa parar e conversar, tá bom? Está aqui o nosso grande, famoso slide, né, de todas as nossas aulas. Isso aqui é o conjunto de assuntos que nós tratamos por todo o curso. A gente começou estudando de que maneira a matéria se estrutura, a gente viu como átomos são organizados, a estrutura de núcleos e elétrons no entorno desses núcleos, a gente viu como é que a gente entende essa estruturação. Para isso nós vimos a teoria quântica e vimos uma aproximação bastante simplista, mas bastante prática, que é a aproximação de Russell-Saunders, né, o acoplamento Russell-Saunders, no qual elétrons, né, que têm carga, né, se movimentam, e esse movimento de um sistema com mais de um elétron pode introduzir perturbações nas energias e, logicamente, modificar, né, formalmente a distribuição em orbitais atômicos, como nós estamos acostumados a tratar, orbitais S, P, D e F, criando uma nova nomenclatura, que são os estados, ou termos microscópicos, né? Termos espectroscópicos, perdão, né? Na sequência, a gente estudou ligações químicas, ou seja, de que forma átomos interagem entre si, né, através da sobreposição de orbitais, e para isso a gente apresentou e discutiu uma teoria mais amplamente apresentada, discutida e entendida, né, para falar sobre ligações químicas, que é a teoria do orbital molecular. E depois nós estudamos o processo de transições de elétrons nos diferentes níveis de energia na estrutura de átomos, íons e moléculas, né? Também entendendo do ponto de vista da mecânica quântica como é que essas transições ocorrem, quais são as principais regras de seleção e toda a discussão centrada nisso. Aí passamos a estudar o movimento harmônico simples, ou seja, a discussão sobre a vibração molecular, né, primeiro entendendo a física no modelo mais simples envolvida, né, no processo, e depois complicando, né, esse modelo e a partir da ideia de termos duas bolas com massas ligadas por uma mola com uma determinada constante de força, e depois extrapolando esse modelo para uma molécula diatômica, né, de tal forma que a gente pudesse entender qual é a energia associada a essa vibração molecular. Apresentamos e deduzimos, né, as diferentes abordagens para entender as energias associadas, tanto do modelo clássico quanto no modelo quântico. Resolvemos a equação de Schrödinger para funções de onda vibracionais, né?
Na sequência, estudamos as duas principais técnicas vibracionais, né, que a gente tem à nossa disposição para entender, né, as energias, né, que estão relacionadas a esses movimentos. Vimos tanto a espectroscopia de absorção no infravermelho quanto a espectroscopia de espalhamento inelástico de luz, ou efeito Raman, né? Tanto no caso do infravermelho quanto no caso do Raman, vimos as teorias, né, envolvidas. No caso específico de espalhamento Raman, vimos tanto a abordagem clássica quanto a abordagem quântica, né? E aqui a gente também discutiu um pouco do funcionamento, da estrutura de funcionamento de um espectrômetro, né? Que basicamente a gente usa para fazer tanto espectros eletrônicos quanto espectros da região do infravermelho, espectros Raman ou espectros de emissão, né? E agora, na nossa última aula, a gente estudou a espectroscopia rotacional, a gente viu de que maneira espectros rotacionais de sistemas em fase gasosa nos permitem obter informações importantíssimas acerca de estrutura molecular, né? Porque a técnica nos permite, a partir da medição do espectro rotacional, calcular ângulos de ligação e distâncias de ligação dessas moléculas em fase gasosa. E na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre espectroscopia de emissão de luz, ou luminescência, né, o termo genérico geral, ok? Então, esse é o contexto, né, que a gente vai estar apresentando na nossa conversa de hoje, né? A gente já viu em outros momentos no curso, em outros slides, essa mesma abordagem, né, as técnicas espectroscópicas que estão baseadas na interação entre radiação eletromagnética e matéria, né, podem se dar da forma, né, de absorção de luz por parte da matéria, de emissão de luz por parte da matéria, ou de dispersão dessa luz por parte da matéria, né? A absorção acontece quando a transição no sistema do seu estado fundamental para o estado excitado, né, e ocorre com transferência de energia da fonte. Então, o sistema químico, né, a matéria, absorve aquele quantum de energia, né, na forma de um fóton de luz, né? O meu sistema sai do estado fundamental e vai para um estado excitado, né, e quando ele volta, dissipa-se esse fenômeno, né? No caso da emissão, em particular, a gente tem a transição de um estado excitado para estado de menor energia, né, com emissão da radiação. E esse meu sistema pode estar num estado excitado por ter absorvido anteriormente energia, ou ele pode estar naturalmente num estado excitado, né? Lembrem-se sempre que, em função da distribuição de Boltzmann, de estados de energia, né, a gente tem, quanto mais baixa a temperatura, maior o número de estados de menor energia sendo populados, mas conforme você vai aumentando a energia, a probabilidade de popular esses estados vai ficando cada vez maior. Então, sempre é possível, em condições usuais, de você ter o seu sistema, a sua molécula, o seu sistema químico, ocupando determinados estados excitados, né? Isso é muito legal, porque o princípio da conservação de energia aqui tem que ser seguido, então tem uma série de regras, né, que vão estar associadas a esse processo, né? Esse quadrinho também a gente viu na nossa última aula, quando nós discutimos transições, né? Então, no meu estado fundamental, né, no meu estado eletrônico fundamental, onde eu tenho a minha molécula, né, com suas distâncias de ligação e ângulos de ligação, permitindo que eu imagine que ela esteja na posição de menor energia, então ela está aqui, perto do fundo do poço, né, de energia potencial, tá certo? Esse meu sistema, ele tem níveis vibracionais associados a ele, né, a essa configuração, né, dessa minha molécula, nessa configuração de energia potencial, para o meu estado eletrônico fundamental. Se eu forneço energia exatamente igual, a diferença entre o estado eletrônico excitado e o estado eletrônico fundamental
essa minha molécula pode absorver essa energia. Ela pode absorver desde que? Qual é o desde que? Desde que ela cumpra, né, os preceitos ditados pelas regras de seleção. Tá certo? A seleção tem que ser... A transição tem que ser vertical, né? Então é o princípio de Frank-Condon, tá certo? A transição tem que ser entre estados de mesma paridade, tá certo? E que envolvam multiplicidade similar, tá certo? Sem ter mudança de spin, né, do meu elétron, tá ok? Então, ele sendo assim, essa minha transição vai acontecer, ela vai ser permitida, vai ter um valor significativo, né, de entidades do meu sistema absorvendo essa radiação e indo popular esse estado excitado, tá ok? Em chegando nesse estado excitado, por causa da regra de seleção de Frank-Condon, a seleção que nos diz que a transição é vertical, né, ela pode ir parar num estado vibracional excitado do meu estado eletrônico excitado. E aqui ela pode ou voltar direto, e aí a minha técnica de absorção de radiação convencional, espectroscopia UV visível, ou ela pode perder energia, né, por processos internos, e ela vai caindo em níveis vibracionais aqui na estrutura do meu estado excitado, né? E esse decaimento aqui a gente chama de um decaimento não radiativo, porque não tem emissão de luz. Isso aqui envolve energia vibracional, é energia na forma de calor, ok? E chegando num determinado nível vibracional aqui, ela decai para o estado fundamental. Na hora que ela decai, ela vai emitir um fóton que tem energia diferente do fóton de excitação. E essa aqui, então, é a técnica de espectroscopia de emissão de luz. Tá certo? E é um efeito que é muito parecido com o efeito Raman na sua origem, com a diferença de que no efeito Raman eu não tenho o processo de absorção, né? Eu tenho a criação de um novo estado, chamado estado virtual, que é a energia do meu sistema, mais a energia do laser. Tá certo? Então, na questão da luminescência, esse efeito que ocorre, a gente vai voltar a falar disso mais um monte de vezes, né? A espectroscopia de luminescência ou de emissão de luz, ela pode ser dividida em 3 categorias. A espectroscopia de fluorescência, a espectroscopia de fosforescência e a de quimioluminescência. Ok? E cada uma delas difere uma da outra por uma série, né, de detalhes que a gente vai apresentar para vocês aqui rapidamente, né? E todos esses processos acontecem devido a excitações eletrônicas, tá ok? Para a gente lembrar dos estados eletrônicos excitados, né? Cada elétron tem um conjunto único de números quânticos, esse é o princípio da exclusão de Pauli, né? Lembrando, então, que o número quântico N principal, o número quântico L, momento angular, o número quântico NL, momento, né, número magnético, e o número quântico S, que é de spin, né? Então, um elétron tem que ter, né, pelo menos um desses aqui diferente, né, para que ele possa compor com outro elétron no meu sistema, né? Quaisquer 2 elétrons no mesmo orbital, com valores iguais de NL e NL, devem ter diferentes valores de spin, porque o spin pode ser mais meio ou menos meio, né? E a gente tem o número quântico total de spin, que é dado com a somatória dos valores individuais de spin de cada elétron na minha camada de valência. E essa multiplicidade, que é dada por 2s mais 1, e são números inteiros, né? Ela dá o número total de possibilidades de colocar esse elétron, né? Então, uma configuração como essa, em que eu tenho o meu estado eletrônico fundamental com 2 elétrons da camada de valência, a gente chama esse aqui de estado fundamental singlet, né? Porque mais S menos S dá 0, 2S mais 1, né? Eu tenho estado, eu tenho valor igual a 1, que é o S, então é singlet S0, né? Quando eu tenho um estado fundamental deste tipo, só tenho um elétron, eu tenho um estado fundamental que é chamado de dublete. Então, lembrando que aqui é mais meio, né? O 2S mais 1, né?
dá 2, tá certo? Então, 2 vezes meio dá 1, mais 1, 2. Então, S, P, D, né? Então, eu vou ter um dublete D0, né? Um estado como esse aqui, só que agora é um estado excitado, onde o meu elétron tem a mesma configuração de spin no estado excitado e no estado fundamental, né? Ele é um estado triplete, tá certo? Então, eu tenho aqui um estado T, chamado de 1, né? Estado triplete T1, e se eu tenho um estado excitado, mantendo a configuração na transição do meu elétron da configuração original, eu tenho aqui um estado singlete, porque mais meio e menos meio dá 0, 2s mais 1 é igual a 1, né? Então, eu tenho um estado singlet, tá ok? Então, essas são as possíveis configurações que nós temos, né, que podem acontecer durante os processos de transição. Então, o estado singlet S0, mais comum, não é afetado por campo magnético, eu tenho meus elétrons emparelhados. O estado D0, tem um elétron desemparelhado, eu tenho 2 possíveis estados de energia iguais. A maior parte das moléculas radicais, né, tem essa configuração, tem um elétron desemparelhado na sua camada de valência. O estado triplete T1, ele é um estado raríssimo paramagnético, porque eu tenho que mudar a configuração do meu elétron durante a transição, né? E o estado triplete T0 não existe, porque não é estado fundamental, né? Então, lembrando que a energia do estado S1 é sempre maior que a energia do estado T1, a diferença é a energia para girar o spin do elétron nessas duas configurações. Lembrando aqui, né, que o P1, né, é isso aqui e o S1 é isso aqui. Então, aqui eu tenho que mudar a configuração, por isso que a energia, né, é maior, né, nessa configuração, tá certo? Só para a gente lembrar, a gente já viu isso, né, como é que a gente faz para descrever o acoplamento Russell-Saunders para uma configuração eletrônica de estado fundamental 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Na verdade, essa aqui é a configuração do sódio, né? Então, o meu elétron da camada de valência é 3s1, então o valor de número quântico de spin é meio, né? 2s mais 1 é igual a 2. Então, eu tenho, né, um elétron de estado fundamental dublete, eu escrevo dublete S, e 2 estados de spin com energias iguais, um para cima e o outro para baixo, né? O íon sódio mais, né? Ou seja, eu não tenho essa configuração aqui, né? O meu elétron 3p1 foi embora, né, para dar origem ao sódio, né? Eu tenho um estado D, né? Que eu escrevo como sendo um dublete P, né? E esse estado vai ter 2 estados de spin? Sim, né? Pensando no acoplamento JJ, né, o acoplamento do momento angular total, eu vou ter L mais S ou L menos S, tá certo? Então, eu vou ter a existência de um dublete P meio e um dublete P 3 meios para configuração desse estado eletrônico excitado, né, do meu íon sódio, tá ok? O símbolo do termo é dado dessa forma, né, onde L, né, é a somatória dos valores de NL, né? No caso do íon sódio, né, eu tenho para transição 3P, 3S, né? A gente observa experimentalmente 2 linhas muito intensas, né? E cada uma delas diz respeito a uma transição de um estado fundamental ou de outro estado fundamental, né? Separadas por uma distância muito pequena, né? De 0,6 nanômetros, tá certo? Quando eu tenho absorção, eu tenho a saída do meu estado S0 para o meu estado S1, e na emissão eu tenho a volta do meu estado S1 para o meu estado S0, né? Na prática, o que a gente vê numa lâmpada de sódio é isso aqui. Para quem não lembra, para quem não sabe, uma lâmpada de sódio é dessas iluminações de rua, né, que a gente vê aquelas lâmpadas amarelas, né?
Então, eu tenho uma lâmpada ali de vapor de sódio, tá certo? E na hora que a gente liga a lâmpada, ela emite toda essa radiação aqui, né? As mais intensas são essas amarelas aqui, por isso, então, que a gente vê o amarelo como a luz dominante no espectro de emissão da lâmpada de vapor de sódio, tá certo? O mais legal é que essas transições, elas têm um tempo de vida. O que significa isso? Significa que, né, quando a transição ocorre e meu sistema sai do estado fundamental para um estado excitado, esse processo de ir ao estado excitado e voltar para o fundamental tem um tempo de duração, né? E esse tempo de duração está vinculado com um tipo de fenômeno que está acontecendo e quem são as espécies envolvidas. Então, se a minha transição for muito rápida, com um tempo que dura entre 10 a menos 15 e 10 a menos 13 segundos, veja, né? Segundo, então é um processo extremamente rápido, tá ok? Tá certo? E o processo de relaxação, ou seja, a volta do meu estado excitado para o meu estado fundamental, acontecer num tempo entre 10 a menos 9 e 10 a menos 5 segundos, tá? Esse processo é conhecido como emissão de fluorescência, ou fluorescência, simplesmente, né? E é o processo mais comum que acontece. Eu dou radiação para o meu sistema absorve essa radiação, vai para o estado excitado, esse processo dura entre 10 a menos 15 e 10 a menos 13. Ele fica um tempinho lá em cima e cai, né? Se esse tempinho que ele ficou lá em cima, ao voltar, estiver nesta ordem de grandeza, 10 a menos 9 e 10 a menos 5, esse é um processo conhecido como fluorescência, tá certo? Né? Muito comum em emissão atômica, né? Isso aqui acontece com grandes absorvedores que têm tempo de vida curto, né? Logicamente, a relaxação vibracional ela é muito rápida e a emissão está deslocada para o vermelho, a gente chama de deslocamento Stokes. O que significa isso aqui? Significa que se eu excito no verde, eu vejo a fluorescência do vermelho. Se eu excito no violeta, vejo a fluorescência no azul. Se eu excito no azul, vejo a fluorescência no verde. E assim consecutivamente. Tá ok? Por isso que a gente chama de deslocamento para o vermelho, porque é sempre um deslocamento para energias menores. Né? Então, o processo de fluorescência é um processo que envolve tempo de relaxação curto, né? Bastante rápido. Né? E um exemplo experimental, tem aqui um espectro de emissão de um hidrocarboneto poliaromático qualquer, né? Onde eu tenho um espectro de absorção, que é o chamado de espectro de excitação, tá certo? E depois eu meço o espectro de emissão. Né? Como é que eu faço esse espectro de emissão? Via de regra, eu excito com uma luz muito próxima, ou exatamente no máximo, do máximo de absorção da minha molécula. Porque no máximo de absorção, eu coloco o máximo número possível de moléculas no seu estado excitado. Portanto, a emissão vai ser maximizada nessas condições. Ok? Como é que pode acontecer emissão não ressonante? O que é emissão não ressonante? Aquela perda de energia entre os estados vibracionais do meu sistema. Então, é uma transição do tipo T1 para S0. E isso aqui acontece como uma transição muito mais lenta, quando comparada com a absorção. E o tempo desse processo aqui demora entre 10 a menos 5 e até 10 segundos. Tá? Um exemplo disso, acho que todo mundo conhece, que esses sisteminhas para acender e desligar o interruptor de luz. Né? Você chega em casa, você acende a luz, né? Por qualquer motivo à noite, você desliga a luz, o interruptor de luz fica emitindo radiação. Né? E essa emissão de radiação é uma emissão de radiação não ressonante vinculada à luminescência do composto ou dos compostos que estão
fazem parte daquele compósito, né? Então, são transições entre diferentes estados com diferentes multiplicidades, né? E que são menos prováveis. São transições chamadas de proibidas, porque são transições entre estados triplete e singlete, né? Por isso, elas são transições proibidas. E são conhecidas como processos de emissão fosforescente, ou simplesmente fosforescência, né? O caso é o mesmo, né? Aqui eu tenho a banda de emissão, né? Eu tenho não é emissão, aqui é o espectro de absorção, perdão, depois eu corrijo aqui, né? Aqui é a banda de absorção, e aqui eu tenho o espectro de fluorescência, aqui eu tenho o espectro de fosforescência para o meu sistema químico, né? Aqui no caso é um antraceno, um fenantreno, perdão, né? Então, a gente mostrou para vocês os dois principais processos. Quais são esses processos? Seja qual for, fluorescência ou fosforescência, eu primeiro tenho a absorção de radiação eletromagnética. Aí eu tenho o meu sistema que sai do seu estado fundamental, ground state, um estado S0, né? E ele vai para um estado excitado. Do estado excitado, o que pode acontecer? Ele pode simplesmente voltar, né, para o meu estado fundamental, tá certo? E ao voltar para o estado fundamental, eu tenho a emissão fluorescente, tá? Então, o meu sistema absorveu energia, veio, né, para um estado excitado, né, e ele, quando cai emitindo um fóton com energia menor do que a energia absorvida. Tá ok? Ou ele pode, por qualquer motivo, perder radiação, né, por relaxação vibracional, e mudar a configuração de spin e popular um estado triplete de energia muito próxima, né? E quando isso acontece, eu tenho um fenômeno chamado de cruzamento intersistema, e na hora que ele volta, então, para o estado fundamental, ele volta emitindo um fóton também de energia menor, só que esse processo aqui demanda um tempo muito maior para acontecer, tá ok? Em ambos os processos, eu tenho relaxação vibracional, né? Então eu tenho um decaimento não radiativo, como a gente fala, tá certo? Eu posso ter a conversão interna, né, de um estado excitado para outro estado excitado. Essa conversão interna também ajuda no processo, né, para fazer a emissão, né, de radiação fluorescente, tá certo? Né? E, em ambos os casos, essas conversões interna e externa, elas estão envolvidas no processo de decaimento radiativo, né? Seja fluorescência, seja fosforescência, tá ok? Esse diagrama, da forma como ele está aqui apresentado, ele é conhecido como diagrama de Jablonski. Então, a literatura é bastante farta em mostrar os mais diferentes tipos de descrições do diagrama de Jablonski. Esse aqui eu peguei na internet, né, uma explicação genérica, e tudo aquilo que estava naquele diagrama anterior também está aqui, né? Só que esse aqui está tudo colididinho, bonitinho. Então, vejam, eu excito com luz verde e ele floresce com radiação vermelha, tá? Né, com perda de radiação via decaimento não radiativo, né? Então, tenho aqui a mudança de configuração, né, via cruzamento intersistema, e aí eu tenho o processo de relaxação do meu estado triplete para o meu estado singlete, e aí eu tenho ordens de grandeza do tempo de duração do fenômeno bem diferentes. Aqui está dando 10 a segunda. E realmente tem, né? Eu acho que há um tempo atrás eu fui numa festa de aniversário de uma criança aí, tinham vários presentinhos lá de brinquedinhos, um deles era uma pulseirinha, que você chacoalha a pulseirinha e emite luz, e fica um tempão emitindo luz, né? O material que produz esse tipo de fenômeno é,
né, um sistema que é emissor de fosforescência, tá certo? E o fenômeno que excita o seu sistema de sair do seu estado fundamental para o seu estado excitado é o movimento, é energia cinética, né, de você mexer o material, tá certo? Isso é bastante comum. Existem materiais que são excitados pela quebra, né? Então são efeitos chamados de triboluminescência, né? Tem bastante aplicações, né? Tecnologias as mais diferentes. Os decaimentos radiativos e não radiativos, né? Estão relacionados a processos de de-excitação, ou seja, de perda de excitação, acompanhado da emissão de fótons, né? Moléculas no estado excitado também podem relaxar via processos não radiativos. Essa energia de excitação não é convertida em fótons, mas ela é dissipada por processos térmicos, tais como relaxação vibracional ou extinção, né? Extinção aqui é acabamento, né? Quando acaba o processo. Isso vem do inglês quenching, né? Por colisão molecular, por exemplo, por interação com solvente, tá certo? E aí o que ocorre é esse processo. Eu tenho excitação do meu estado fundamental para o meu estado excitado, via absorção. Aqui eu tenho, né? Eu posso ter conversão interna, em que você tem a relaxação vibracional. Eu posso ter o cruzamento intersistema para um estado triplete, né? Via conversão interna, eu tenho a emissão de fluorescência, e pelo cruzamento intersistema, eu tenho a emissão fosforescente, né? Só antes de continuar, então, só para lembrar, o processo de emissão a gente divide em dois parâmetros, né? Fluorescência e fosforescência. Os processos físicos são mais ou menos o mesmo, né? Os mesmos, só que no caso da fosforescência, como existe a mudança de spin do meu elétron, né? Ele migra de um estado excitado singlete para um estado excitado triplete, né? Isso requer um tempo maior para que o fenômeno aconteça, em maior monta, para que ele seja percebido. E por isso o tempo é maior. Então, eu só quero saber se o meu sistema é fluorescente ou fosforescente, através da emissão de luz, é só medir o tempo, né, de vida do meu estado. Se esse tempo de vida for grande, for alguma coisa entre 10 a menos 2, 10 a menos 3 segundos, até 100 segundos, é fosforescência. Se for muito rápido, ou seja, eu desligo a excitação, ele para de emitir, né? Então é fluorescência, tá ok? Então é bastante simples da gente entender. Existe um fator bastante interessante, que é a probabilidade de luminescência, né? Isso se reflete numa grandeza chamada rendimento quântico de fluorescência, que está diretamente relacionado ao número de moléculas que fluorescem em relação ao número de moléculas excitadas. Ou seja, o número de moléculas que eu coloco todas no meu estado excitado, né? E quantas delas fluorescem, né? Então, o rendimento quântico de fluorescência é essa relação, tá? O número de fluorescentes sobre o número total de espécies excitadas, e esse número total de espécies excitadas leva em consideração todos os mecanismos que acontecem, né? Fluorescência, conversão interna, conversão externa, pré-dissociação, dissociação e por aí vai, né? Isso é muito interessante porque isso aqui te dá um grau de comparação entre moléculas fluorescentes. É tomado como padrão a fluoresceína, não sei se vocês já ouviram falar, né? Uma molécula que emite luz da cor de limão, né? Muito intensa, e a gente define ela como valor igual a 1, né? E você mede a intensidade de emissão dela em comparação com qualquer outra, e qualquer outra vai ter desde 0 até o valor próximo de 1, se tiver uma emissão muito similar à da fluoresceína. Cada um dos processos, né? A conversão interna é um processo onde a energia eletrônica é convertida em energia vibracional do próprio fluoróforo. Quem é o fluoróforo? É a espécie química, né, que emite luz, né?
Os processos vibracionais são processos térmicos e a taxa de conversão interna aumenta com a temperatura. Portanto, né, isso é um fato experimental. A intensidade de fluorescência diminui com o aumento da temperatura. Se você quer fazer uma boa medida de intensidade de fluorescência, abaixa a temperatura. Via de regra, a gente faz isso na temperatura de nitrogênio líquido, né? A conversão externa, descreve um processo onde o fluoróforo perde energia eletrônica para o ambiente, através de colisões com o soluto ou com outras espécies químicas que eu coloque no meio, né? Eu não quero ter uma substância que emita luz fluorescente no meu sistema, né? Então eu coloco, por exemplo, iodo, I2, né? Dissolvido, porque choques do meu fluoróforo com o iodo vão permitir que energia seja transferida para o iodo e eu diminuo a taxa de emissão fluorescente do meu sistema. Esses processos de extinção colisionais são interessantes, pois eles permitem medir o ambiente bioquímico onde o fluoróforo está inserido. Isso é bastante importante, por exemplo, para medir fluorescência de proteínas ou outras moléculas de interesse biológico em células, por exemplo, né? Existe um grande número de moléculas, tais como o oxigênio, que são eficientes como diminuidores de fluorescência, né? O oxigênio no seu estado triplete, né? Via colisão, o fluoróforo perde, né, energia não radiativa via processos de de-excitação, né? Um outro fenômeno que acontece é o cruzamento intersistema, é o processo onde o sinal de fluorescência é reduzido e a fosforescência é gerada, então é a conversão de um estado singlete em um estado triplete de menor energia, né? E o acoplamento spin-órbita, por ser um efeito fraco, né, define que essa taxa de cruzamento é baixa e, por isso, via de regra, emissões fluorescentes não são tão intensas quanto... fosforescentes, não são tão intensas quanto as fluorescentes. A relaxação do estado excitado triplete para o estado fundamental singlete requer outra mudança de multiplicidade e esse decaimento também tem uma taxa muito baixa, né, o que denota, né, um grau complicado, né, no processo, né? Por outro lado, a fosforescência somente ocorre devido ao acoplamento spin-órbita. Isso aqui é um pequeno paradoxo nessa nossa brincadeira, né? Um outro fenômeno associado ao processo né, a dissociação, né, é um processo de excitação por um estado vibracional excitado com energia suficiente para romper a ligação química, tá certo? E a pré-dissociação, que processo de relaxação para um estado com energia suficiente para romper, né, com energia perto da energia suficiente para romper a ligação química, né? E para uma molécula, a emissão fluorescente ou fosforescente depende de dois fatores. O primeiro deles é a estrutura intrínseca da molécula, né? Então, assim, poxa, Luiz Fernando, mas que tipo de molécula pode apresentar emissão de fluorescência, né? Ou fosforescência? Bom, tem dois grandes fatores, né? O primeiro deles é a estrutura molecular, né? Para que uma molécula apresente emissão fluorescente, ela tem que ter, de alguma forma, conjugação eletrônica, via a presença de compostos aromáticos, né? Ela tem que ter, né, necessariamente, grupos substituintes no core, né, no backbone da minha estrutura, né? Grupos esses que sejam grupos que agreguem elétrons no meu sistema, e ela tem que ter uma rigidez estrutural, né? Quanto mais planar, ou quanto mais perto da planaridade for a minha molécula, melhor isso aqui vai acontecer, né? E um outro fator primordial é o ambiente, né, em que minha molécula se encontra. Que ambiente? Temperatura, viscosidade, características do solvente, pH da solução, presença ou não de oxigênio. A gente já viu que o oxigênio é uma molécula que retira, né,
as condições para a fluorescência. Vamos ver cada um deles, né? O fenômeno de conjugação, né? Quanto maior o grau de insaturação, né, maior é a absorção no UV visível e quanto maior é a absorção no UV visível, mais moléculas eu tenho no estado excitado. Quanto maior o número de moléculas no estado excitado, maior a possibilidade de emissão de radiação, né? Portanto, em termos de moléculas aromáticas, né, alifáticas e alicíclicas, maior é o número de anéis aromáticos, né? Quanto maior for esse número, maior é a emissão, né? E alifáticos e alicíclicos, perdão, aqui, né? Aqui aromáticas, alifáticas, isso, né? É legal que a gente já corrige no ato, né? Maior número de anéis aromáticos, maior a conjugação, portanto, maior emissão. Alifáticos e alicíclicos, pouca conjugação, baixa emissão, né? Em termos da natureza do grupo substituinte, né? Grupos doadores de elétrons aumentam a intensidade, porque grupos doadores de elétrons aumentam o caráter de elétrons π, né? Por exemplo, em sistemas conjugados, e grupos aceptores diminuem, né, esse caráter eletrônico da deslocalização e, portanto, diminui a intensidade de emissão. E a rigidez estrutural, né, a gente já falou, quando falou lá de transições eletrônicas, moléculas planares têm alta taxa de emissão porque as moléculas planares, elas permitem um alto grau de deslocalização eletrônica, né? E, logicamente, as não planares têm baixa intensidade de emissão. Em termos do ambiente, a temperatura, né? O aumento de temperatura aumenta o choque molecular, né? E com o aumento do choque molecular, eu diminuo a energia cinética, logicamente diminui a emissão de radiação. A viscosidade também aumenta as colisões e diminui, então, a emissão de radiação. Polaridade do solvente, né? A polaridade do fluoróforo determina a sensibilidade do estado excitado em termos de efeito de solvente, né? Logicamente, fluoróforos polares ou iônicos, né, exibem forte emissão, desde que estejam dissolvidos em solventes polares, né, ou líquidos iônicos, tá? E, logicamente, o pH da solução, se você mexer o pH de tal maneira que você permita o aparecimento de íons e com a retirada, né, de espécies químicas, você aumenta a deslocalização, você vai aumentar o grau de emissão, né? A técnica analítica de fluorescência, né, é uma medida bastante comum e ela é muito similar à medida de espectroscopia eletrônica da região do V visível, tá certo? Onde você mede o máximo de energia de emissão de uma espécie química, né? E ela pode ser usada também como técnica analítica, da mesma forma que a gente usa, né, a técnica de espectroscopia de absorção no UV, seguindo a lei de Lambert-Beer para soluções diluídas, né? Só que a expressão é um pouco diferenciada, né? Porque agora a expressão leva em consideração o rendimento quântico de fluorescência, tá ok? Né? O rendimento quântico de fluorescência, né? A gente tem o coeficiente de extinção molar, o valor, né, o alfa ou o epsilon, que a gente determina pela lei de Beer, então eu tenho que ter o espectro de absorção da minha amostra, né? E concentração e caminho óptico, né? Só que essa aqui é uma relação que ela é logarítmica também, né? Eu estou colocando aqui a expressão em termos logarítmicos, por isso 2,30, né? Senão eu teria que colocar aqui log dessas coisas, tá ok? Né? Como eu falei, eu tenho aqui o espectro do antraceno, né, com diferentes bandas, né, de emissão, e cada uma delas tem uma relação de linearidade numa faixa de concentração do meu fluoróforo, tá certo? Falando agora de alguns exemplos, né, talvez o mais conhecido deles seja o luminol, né, que hoje está
muito usado, né, para detectar a presença de sangue, né? Está aqui a estrutura do luminol, essa espécie química que reage de maneira muito intensa com a presença de ferro, de hemoglobina, né? E aqui tem o uso do luminol para detectar uma pegada, né? Uma marca de sapato, né? Manchado com sangue num tapete, tá certo? Tem várias outras, isso aqui é uma banheira onde aconteceu um crime, né? O que você faz? Você tira a luz branca de iluminação, né? Borrifa luminol por todo o ambiente, onde tiver vestígios de sangue, o luminol vai entrar em contato com o ferro, vai formar uma espécie química que, sob a excitação de luz violeta, emite uma forte luz de cor azul, né? E aqui tem uma outra foto, isso aqui é um açougue, né? É uma tristeza, né? Quando a gente olha por esse ângulo. Rapidamente falando sobre quimioluminescência, né? Quimioluminescência é a emissão de luz a partir de uma reação química. Então, vejam, o processo de luminescência é o processo de emissão de luz a partir da excitação com uma fonte de luz. Tá? Então, eu pego a minha molécula, coloco sob excitação e eu vejo, né, a partir dessa excitação, o que ela emite. Né? Nesse caso aqui, eu faço uma reação química e o produto da minha reação química vai emitir luz. Então, o produto da minha reação química é uma molécula no seu estado excitado. Tá ok? Então, tipicamente, luminol ou seus derivados agem como substratos que sofrem múltiplas reações de oxidação para formar produtos em seu estado excitado, que retornam ao estado fundamental emitindo luz em comprimento de onda específico. Né? No caso que eu mostrei para vocês daquelas figurinhas, o luminol, em contato com o ferro, ele foi excitado por uma fonte de luz. Então, você usa uma fonte de luz ultravioleta para gerar aquilo. Mas, via de regra, o luminol, ao reagir, gera, né, produtos que já estão no seu estado excitado. Tá bom? E também é bem conhecido o que a gente chama de bioluminescência, que é um fenômeno científico associado a organismos vivos que emitem luz através de reações químicas específicas. Esses organismos, que são chamados de luminíferos, eles não pertencem a nenhuma ordem específica do reino animal, mas estão distribuídos em várias delas. A gente tem, né, a bioluminescência das formas terrestres e das formas aquáticas. Né? As formas terrestres não são muito comuns e são restritas a alguns insetos e seus parentes. Né? Aqui tem um cupinzeiro, né? Cujas larvas do cupim são bioluminescentes. Né? Essa espécie, né, de cupim, o Pirearinus termitilumineus. E a outra espécie bastante conhecida desse inseto, o vagalume, Aspissoma hesperum, o vagalume macho, né, que produz essa luz e ele usa essa emissão para atração das fêmeas. Né? Existe um número enorme de bactérias luminosas e elas dominam a maior parte dos ambientes aquáticos. São encontradas mesmo em águas do Oceano Ártico, a temperaturas bastante baixas. Né? Podem existir como bactérias livres ou como simbiontes em relações com outros animais. Né? É bastante comum esse tipo de bactérias, né, presentes em água, né? É muito legal, ou então em algas marinhas. Né? As mais conhecidas são as famosas águas marinhas. Né? Tem uma cena muito bonita do filme Pi, né? Em que ele está no meio do mar e numa noite ele acorda cercado, né, por organismos marinhos emitindo luz azul. É muito bonita a cena. Tá? A luz emitida por criaturas marinhas é produzida em órgãos especializados chamados fotóforos, né? E é dentro desses fotóforos que existem as substâncias químicas que reagem entre si
para gerar luz, elas são a luciferina e a luciferase. Né? A luciferina é a substância que realmente emite a luz, e a luciferase é a substância que inicia a reação. Essa aí é a luciferina, né? E esse aqui é o ciclo de emissão, né? A luciferina entra em contato com o ATP, forma o adenilato de luciferil, né? E aí ela perde, né? Uma parte da molécula, né? Em contato com o oxigênio, nessa reação ela emite luz, né? E esse mecanismo aqui já é hoje bem conhecido, né? Rapidamente, só para falar para vocês, em 2008, o Prêmio Nobel de Química foi concedido para 3 pesquisadores que trabalharam e dedicaram suas vidas a estudar as famosas proteínas fluorescentes, né? As famosas GFP, Green Fluorescent Protein, né? E o que se determinou é que essas proteínas fluorescentes elas têm uma tríade, né? Formada por aminoácidos da estrutura, e essa tríade que é responsável pela emissão de luz, tá certo? Essa tríade é formada por glicina, tirosina e treonina, né? Então tá aí, tirosina, glicina e treonina ou serina, né? Uma das duas, em conjunto com as outras duas, fornece a parte da molécula que é responsável pela emissão de luz. Então, esse conjunto aqui, né, é o que a gente chama de grupo cromofórico da GFP, onde R, né, está aqui o R e o R', né, são os primeiros 64 e os últimos 170 resíduos da primeira GFP reconhecida, né. Se você muda a estrutura química, isso é parte do trabalho que rendeu o Prêmio Nobel, né, você passa a ter um grupo cromofórico que gera outra radiação que não a luz verde. Nesse caso aqui, a presença dessa dupla ligação gera emissão de luz vermelha, né? O primeiro cara que estudou isso, né, a exaustão, foi esse japonês, Osamu Shimomura. Ele terminou seu doutorado em oceanografia química no Japão, e no comecinho dos anos 60 foi para os Estados Unidos para fazer um pós-doc, e lá o seu supervisor deu para ele estudar, né, a alga que era responsável por essa luz verde, né, para produzir essa luz verde. E o que ele fez foi, né, essa espécie aqui, água-viva, chamada Ecorea Victoria. Essa água-viva produz bioluminescência verde a partir de pequenos fotoórgãos localizados em seu guarda-chuva, né? E quando você pega 20 a 30 espécies, né, e espreme, faz um suco disso, você obtém um líquido fluorescente chamado de esquuizato, né, um espremido, de onde se extrai a substância responsável pela emissão, que é chamada hoje de GFP, né? E ele descobriu, então, que você tinha essa proteína, né? E quem descobriu dentro da proteína que você tinha um pedacinho dela que era o marcador, né? Foi esse cidadão aqui, o Pracher. Ele tinha um projeto, ele submeteu o projeto para o CNPq americano, ele começou esse estudo e depois parou, ele achou que era uma coisa que não valia a pena, né? Deixou de lado, né? E o Martin Schauf continuou esse estudo, né? Ou seja, ele reconheceu que era essa tríade de aminoácidos, pegou essa tríade e começou a marcar outras proteínas com essa tríade, né? E essas proteínas começaram a emitir luz, tá certo? Então, ele também faz parte do grupo que recebeu o Prêmio Nobel, né? E na sequência, esse coreano, Roger Tsien, determinou que mudanças químicas na estrutura da tríade de aminoácidos permitia que você gerasse emissões de luz por toda a faixa do espectro eletromagnético. Então você tem aí, né, um trabalho absolutamente completo. Você tem quem descobriu o fenômeno, quem explicou o fenômeno e quem aplicou o fenômeno, né? Aqui você tem escrito num
numa placa, né, de laboratório, numa placa de Petri, o nome do laboratório do DCA e vários pontinhos, todos eles marcados com diferentes proteínas, com diferentes marcadores e traçadores, né? Então, é um trabalho bastante completo que deu origem, né? Fluorescência hoje é uma técnica absolutamente importante, né, no estudo de processos biológicos e bioquímicos, né? Então, toda vez que você ouvir falar que determinada pessoa, pesquisador, está desenvolvendo um estudo de acompanhamento de características de proteínas, ele está fazendo esse estudo via observação da emissão de fluorescência dessa proteína, via esse conjunto de princípios que a gente estudou aqui. Ok? Quem quiser saber mais sobre proteínas, né? Tem alguns livros específicos, né? Esse livro aqui do Honda, né? É muito legal, é bastante específico, é bem recente, né? Esse aqui é um livro de química analítica que fala sobre a técnica em si, ok? E tem aqui os livros do Herzberg. Essa aqui é um conjunto de 4 livros que, para quem quiser ser químico, não pode pensar de não ter esses livros, né? Então, eu sugiro a todos que vocês, de alguma maneira, pensem em ter, né, esses livros. Esse aqui é o mais legal de todos, o espectro atômico e estrutura atômica, né? O Herzberg foi agraciado com o prêmio Nobel nos anos 70 já, ou seja, ele já era muito velhinho. Depois de mais de 30 anos sendo indicado, ele finalmente recebeu, né? Talvez o grande baluarte do entendimento da espectroscopia como ferramental que a gente conhece hoje, né? O nosso amigo Gerhard Herzberg. Ok? Era isso, né, que eu tinha para falar para vocês sobre espectroscopia de emissão. É óbvio que em uma aula como essa, né, muito pouca coisa dá para depreender, então eu imagino que vocês depois vão dar uma relida nesse material, né, e escutar essa aula de novo para poder minimamente entender algumas coisas, mas o básico, né, está aí colocado. Emissão de luz é um processo que vem acoplado à absorção, né? A emissão de luz se dá em comprimento de onda, ou frequência, ou energia menor do que a energia usada para a excitação, certo? Para que eu tenha o princípio da conservação de energia cumprido, essa diferença de energia fica com o meu sistema, via de regra, o meu sistema relaxa vibracionalmente, né, para cair para um estado de menor energia, então emitir o fóton, né, relacionado ao processo. Tá, ok? Esse processo se separa em 2 diferentes, fluorescência e fosforescência, e eles estão intimamente ligados ao tempo de duração do fenômeno. Se eu tenho uma transição entre estados singlete, triplete, claro, estou falando dos estados fundamental e excitado, né? Essa é uma transição que envolve fluorescência. Todavia, se o tempo de duração for muito lento, né, é porque está acontecendo um processo de conversão do meu estado singlete excitado para um estado triplete de energia aproximada, né, via cruzamento intersistemas, e, logicamente, por ser um processo proibido, né, você tem aí uma ordem de grandeza no tempo muito maior do que o processo anterior, né? Então, essas são algumas das informações importantes que a gente pode tirar. É uma técnica analítica de altíssima precisão, então, se o seu analito é fluorescente, você tem aí um rendimento para análise muito maior do que o rendimento, né, associado ao processo de absorção, tá? Então, né, tem aí as informações, né, para vocês poderem, pelo menos uma vez na vida, já falarem que ouviram falar de luminescência. Tá ok? Era isso, né? Eu, como disse, essa aqui é a nossa última aula, né? Vou terminando aqui.
Eu vou fazer o meu discurso final aqui, depois a gente conversa, né? Eu quero agradecer a todos vocês aí pela paciência de aturar, né, o curso inteiro, tá certo? Espero ter a satisfação de que esse conjunto de assuntos aqui ajudem vocês a progredir cientificamente, né, nos seus estudos enquanto químicos. E eu fico sempre à disposição, independentemente da gente terminar o nosso curso aqui, nossa disciplina, para conversar com vocês, né, sobre quaisquer assuntos que sejam do seu interesse científico, tá bom? Muito obrigado. Eu vou parar a apresentação. Professor, eu queria só fazer um comentário. É,